Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o Professor Raimundo. E hoje eu vou trazer para vocês mais uma questão de concurso, tá? Essa aqui é a questão 9 do concurso da Escola Naval, ela envolve integral, tá bom? Essa aqui é a prova amarela do ano, tá? Agradecer aí ao Diego Leite, que compartilhou comigo aí um link com vários materiais aí. Eu estou selecionando algumas questões para eu ir fazendo com vocês numa ordem cronológica, tá? Da prova mais recente para a mais antiga. Então vou ler aqui com vocês o comando da questão e depois a gente vai resolver com calma. Beleza? A questão 9, o enunciado é o seguinte: seja a função f definida por f de x igual a 2 vezes e elevado a menos x, tudo isso vezes 1 menos 2 vezes e elevado a menos x, cujo gráfico está apresentado a seguir. O gráfico é esse aqui, ó, de baixo. Tá? Esse gráfico aqui. E seja um número real Ln de A, tal que f de Ln de A é igual a zero. O que isso quer dizer? Que informação é essa? Ele está dizendo que no Ln de A eu tenho uma raiz, tá bom? Provavelmente é esse ponto bem aqui, tá bom? Então Ln de A é uma raiz. Beleza? E tem mais comando da questão aqui para baixo. Tomemos um valor real positivo h, tal que a área compreendida, olha, falou de área, é integral, tá bom? Tal que a área compreendida entre o gráfico da função e o eixo das abscissas, exatamente, é isso aí, é integral. É a área entre a função e o eixo das abscissas. No intervalo de Ln de A menos h até Ln de A, seja igual à área compreendida entre o gráfico da função e o eixo das abscissas no intervalo de Ln de A até Ln de A mais h. Nesse sentido, pode-se afirmar que aí aqui as opções são referentes ao h. Então, basicamente, o nosso objetivo dessa questão toda aqui que eu acabei de ler com vocês é encontrar o valor de h. Tá? Eu não vou me prender aqui às respostas, tá? Porque aqui eu não estou fazendo concurso, né? O objetivo do vídeo não é mostrar que eu sei chegar na resposta certa. O objetivo do vídeo é que vocês entendam quais são os conceitos de cálculo que eu preciso utilizar para chegar na resposta certa. E não simplesmente mostrar que eu sei qual é a resposta certa. Tá bom? Aqui o vídeo é de preparação para o concurso, não de resolução das questões do concurso, né? Para deixar claro. Beleza? Então vamos lá. Então aqui, o que a gente tem? A gente tem esse Ln de A, que é uma raiz. Provavelmente a gente tem que calcular esse A aqui e depois a gente tem que igualar essas áreas aqui usando integrais, tá? Mas aqui tem um detalhe interessante, quando chegar no momento a gente conversa sobre ele, beleza? Então, analisamos aqui o comando, agora vamos direto para a resolução mesmo em si. Então, pessoal, tá aparecendo rapidinho aí. Só para pedir para você que gosta das questões que eu sempre trago aí, para você ajudar o canal um pouquinho aí, só deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, beleza? Um grande abraço e vamos continuar a resolução do exercício aí, que o exercício é pesado. Então, pessoal, anotei aqui as principais informações, né? A nossa função é essa. Aqui no Ln de A eu tenho uma raiz da função. E aqui, ó, são os intervalos das áreas que lá no comando diz que são iguais, tá bom? E o nosso objetivo é calcular o valor desse h que aparece aqui, ó, nesse primeiro intervalo e no segundo intervalo, tá bom? Aqui nesse intervalo eu estou subtraindo do a e aqui eu estou adicionando, beleza? Então, ó, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui nesse exercício é calcular esse valor do a aqui, tá bom? Aí para isso, basicamente, a gente precisa da função e dessa informação. Vamos lá. Tá, então aqui está a função. Aí eu vou calcular a função no ponto de Ln de A. Então, basicamente, o que eu vou fazer é onde tiver o x, eu vou substituir por Ln de A. E aí vai ficar assim, ó. 2 vezes e elevado a menos Ln de A. Vezes 1 menos 2 vezes e elevado a menos Ln de A. Tá bom? E aí, como aqui é uma raiz, né? Eu posso igualar todo esse termo aqui, ó, a zero.
E aí agora com essa equação eu consigo encontrar o valor do A, tá bom? Mas antes eu preciso aplicar aqui uma propriedade de logaritmo, tá? Para tirar esse sinal de menos que está aparecendo aqui. Aí vai ficar assim, ó, 2 vezes e. Aí esse sinal de menos que está aqui na frente do logaritmo, eu vou colocar ele aqui como expoente do A, ó. Tá bom? Normalmente essa propriedade de algoritmo é o contrário. O expoente está lá no logaritmando e ele vai lá para frente do logaritmo. Agora aqui eu vou fazer o inverso. Vai ficar 2 vezes e elevado a ln de A elevado a menos 1, tá bom? Vezes 1 menos 2 e elevado é que eu vou usar a mesma propriedade, ln de A elevado a menos 1, igual a 0. Tá? Por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, agora eu tenho o exponencial e uma função logarítmica, que são operações inversas, tá bom? Então elas vão se anular. E aí aqui vai sobrar só o A elevado a menos 1. 1 menos 2. E aqui a mesma coisa, né? A elevado a menos 1, tá? Eu só posso fazer isso porque o logaritmo e o exponencial são operações inversas. E a base do exponencial é o e. E a base do logaritmo aqui niberiano, natural, também é o próprio e, tá bom? A base tem que ser igual para eu fazer isso. Tá, agora aqui eu vou mudar a notação que está aqui de esse expoente aqui negativo. Eu vou mudar para uma notação com fração para ficar mais fácil da gente entender o que está aqui para a gente poder calcular o valor do A. Isso aqui é 2 sobre o A, tá? O A estava elevado a menos 1, vem para baixo, muda o sinal, aí o 1 não precisa aparecer. 1 menos 2 sobre A, né? Que é a mesma coisa. Igual a 0. Bom, aí aqui a gente tem um produto que é igual a 0. Quando a gente chega nessa tipo de igualdade, aí só duas coisas podem acontecer. Ou o primeiro termo aqui é igual a 0, ou o segundo termo é igual a 0. No caso do primeiro termo, não tem como ele ser 0, tá? Não existe nenhum A que quando eu dividir 2 vai dar 0, tá bom? Beleza? Então só me resta a segunda opção, de que 1 menos 2 sobre A é igual a 0, tá? Isso aqui implica, então, que 1 é igual a 2 sobre A. Aí fica fácil, né? Qual é o valor do A aqui, então? Bora ver quem acerta. O A é igual a 2, né? É só você multiplicar o A em ambos os lados. Ó. Aqui vai ficar A vezes 1A. E aqui, quando você multiplicar por A, vai simplificar esse com esse, vai dar só 2. Tá bom? Então tá aqui, o A é 2. Primeiro passo da questão, o A é 2. Então, meu A é 2, então no ponto Ln de 2 eu tenho uma raiz, tá bom? E esses meus intervalos aqui também, onde está o A, eu posso colocar o 2 já, beleza? Agora não tem para onde fugir, vamos para cá aqui, entender aqui essas áreas que são iguais, tá bom? Sabendo, olha, que na primeira área aqui, eu vou calcular de A menos um número positivo, né, real positivo, até Ln de A, e de Ln de A até Ln de A mais um número real positivo, beleza? Vamos olhar lá no gráfico e entender isso. Então aqui eu fiz um desenho mais ou menos parecido com o que está lá no da questão, tá? E a gente encontrou esse ponto aqui, ó, que é a raiz, é o Ln de 2, tá bom? Aí beleza, o que ele está dizendo? Que nesse 2 que está aqui dentro do Ln, a gente vai somar um número real e vai subtrair um número real e vai calcular essas áreas. Então, a primeira área que ele dá lá é quando eu subtraio desse 2 um número real positivo. Então, digamos que esse número, agora esse novo logaritmo, né, de 2 menos h seja aqui. A gente vai calcular, então, ó, essa área aqui, ó, rachurada. Tá? E aí, somando a mesma quantidade que eu subtraí aqui, vai ficar Ln de 2 mais h mais ou menos aqui, ó, e a gente vai ter que calcular essa área aqui também. Beleza? Então, essas são as duas áreas. Eu vou chamar essa aqui de área 1 e essa área aqui eu vou chamar de área 2. No comando da questão, ele diz que essas duas áreas são iguais. Tá bom? Beleza? Diante dessa informação, aí ele pergunta qual é o valor do h. Beleza? Então, basicamente, a gente compara essas áreas.
tá bom? E o que são essas áreas, professor? Essas áreas são integrais, tá bom? Mas com um detalhe muito importante. A integral da área 1 aqui, ó, quando a gente calcular, ela vai ter um valor negativo, porque ela está abaixo do eixo das abscissas, abaixo do eixo x, tá bom? Então, na hora que eu for fazer a conta, eu tenho que ter cuidado aqui, tá? Como aqui vai ser um valor negativo e aqui vai ser um valor positivo, apesar de ser o mesmo valor absoluto, tá? Mas aqui vai estar com sinal positivo, aqui com sinal negativo. Então, essa é uma observação que é importante. Beleza? Depois de analisar aqui o gráfico da nossa função, vamos montar o nosso problema aqui em forma de integral, tá bom? Para a gente montar aqui o nosso problema em forma de integral, vamos relembrar aqui uma propriedade para ajudar a gente com a notação. Que a integral de A até B de f de x dx é igual. Aí, o que é isso aqui? Isso aqui é eu calcular a primitiva ou a antiderivada de f de x, tá? Que aí em muitos livros ele usa a notação de fzão, um F maiúsculo. Aí eu vou utilizar ela também para manter a coerência com os livros de vocês. Aí o que é? Aqui é o f de b menos fzão de a, tá bom? Isso aqui é assim que a gente calcula a integral, sendo que essa fzona é integral, ou primitiva, ou antiderivada da função, tá bom? Então, aqui no comando da questão ele diz que a área desse intervalo aqui é igual à área desse intervalo. Tudo em relação à área da função, né, com o eixo das abscissas. Ele está dizendo que essas duas áreas são iguais, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Calcular a integral desse cara aqui e a integral desse, igualar as duas para a gente conseguir chegar no valor de h. Vamos fazer isso. Então, eu vou ter aqui uma integral variando de ln de 2 menos h até ln de 2 de f de x dx. Essa integral vai ter que ser igual à integral de ln de 2 até ln de 2 mais h de f de x dx. Aí aqui vem um detalhe importante, ó. Essa integral aqui, como a gente viu lá olhando o gráfico, ela fica abaixo, essa área aqui, ela fica abaixo do eixo x. Então, eu calcular a integral dela, vai dar o mesmo número que está aqui do lado direito, ó, só que com detalhe, essa aqui vem com sinal negativo. E eu não estou interessado em ter sinais diferentes, tá? Eu quero que dê exatamente igual. Para isso dar exatamente igual, o que eu faço? Se essas áreas são iguais, mas essa área está com valor negativo, eu vou multiplicar essa área por menos 1, fazendo com que essa área negativa multiplicada por menos 1 fique positiva igual a essa aqui, tá bom? Esse detalhe aqui é importante. Beleza? Aí sim eu posso continuar fazendo nosso problema. Beleza, então o que está acontecendo aqui? Desse lado eu vou ter menos o fzão. Aí o intervalo final, ln de 2, menos fzão de ln de 2 menos h, vai ser igual ao fzão ln de 2 mais h, menos fzão de ln de 2. Tá? Eu imagino que até aqui, se tiver alguma dúvida, era assim, não era ln de a, professor? Mas a gente calculou o valor do a, deu 2, tá? Então, por isso que eu estou colocando 2. E esse fzão, quem é? Bom, esse fzão nós não calculamos ainda, a gente não sabe quem é, a gente só sabe que ele é a primitiva da função f, tá? O fzão é a primitiva da função f. Beleza? A gente vai calcular daqui a pouco, mas por enquanto eu estou querendo ver se dá para eu simplificar alguma coisa aqui dessa igualdade. Vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. Vai ficar menos fzão de ln de 2 mais fzão de ln de 2 menos h, tá?
Aqui eu vou botar o parêntese para não confundir. Igual. Aí desse outro lado só vai repetir, né? F de ln de 2 mais h menos F de ln de 2. Tá bom? Aí que a gente vai perceber que esse menos F de ln de 2, ele aparece em ambos os lados, olha aqui. Menos a primitiva em ln de 2, menos a primitiva em ln de 2, tá? Então eu posso simplificar aqui, olha, tirar esse cara e tirar ele do outro lado também, tá? É como se eu estivesse somando esse valor em ambos os lados. E aí eu fiquei só com essa igualdade aqui, ó. Que é daqui que a gente vai resolver o nosso problema agora. F de ln de 2 menos h é igual a F de ln de 2 mais h, tá? Então aqui o meu problema agora é isso aqui. Só que eu ainda não tenho uma equação para definir aqui quem é a minha primitiva de f, tá bom? Professor, e como é que eu faço isso? Eu tenho que integrar agora. Integrar quem? A minha função dada no problema, tá bom? Então a gente vai fazer isso. Como a gente precisa do f para ambos os lados aqui, eu vou calcular a integral da f separado e depois a gente substitui aqui, beleza? Vamos fazer isso aqui em outro lugar e depois a gente volta para continuar a nossa conta daqui. Então, a gente vai ter que calcular a integral da função, tá bom? Aqui eu vou botar de forma indefinida e lá a gente substituir no que a gente tem interesse. Vai ser integral de 2e elevado a menos x vezes 1 menos 2e elevado a menos x dx. E aqui essa integral, do jeito que está escrito aqui, não está me ajudando muito. O que eu vou fazer é distribuir aqui, ó, esse produto. Aí vai aparecer duas integrais que vão ser relativamente mais simples de eu calcular. Aqui vai ficar integral de 2 vezes e elevado a menos x dx menos integral 2 vezes 2, 4. E elevado a menos x vezes e elevado a menos x. É e elevado a menos 2x. Propriedade exponencial, né? A base foi igual, eu somo os expoentes. Menos 1 mais menos 1, menos 2 dx aqui. Tá bom? Aí o que apareceu? Apareceu duas integrais. E são duas integrais, ó, relativamente simples da gente fazer, né? As duas são por substituição, então aparentemente eu não vou ter muito problema. Mas para não ficar confuso, o que eu vou fazer? Vou fazer essas duas separadas e aí depois eu volto e substituo aqui para a gente chegar na integral que a gente está interessado, tá bom? Vamos fazer elas separadas então. Tá aqui a nossa primeira integral, tá? E aqui a técnica de substituição. Aí eu tenho uma playlist com vários vídeos já ensinando como é que funciona essa técnica. Você pode dar uma olhada depois se tiver alguma dúvida. Basicamente aqui, ó, eu vou chamar de o menos x. Aí vou derivar em ambos os lados, aqui vai ser du e aqui vai ser menos dx. Tá? Como eu quero substituir o dx, o que eu vou fazer é multiplicar aqui em ambos os lados por menos 1. Aqui vai ficar menos du igual a dx. Aí agora eu já consigo fazer a substituição, ó. Vai ficar integral de 2 e elevado a u e o meu dx é o menos du. Tá? Então essa integral pode ser reescrita. Eu vou pegar esse 2, colocar aqui para frente da integral. Esse sinal de menos do du também. Aí vai ficar só integral de e elevado a u du. Pronto, aí basta integrar e elevado a u. E a integral de e elevado a u é e elevado a u. Tá? Ficaria aqui menos 2 vezes e elevado a u, que é a integral de e elevado a u. Mas eu já vou desfazer a minha substituição. O meu u era menos x, eu substituo aqui por menos x, mais a constante de integração, tá bom? Só que mudou basicamente, então, ó, é um sinal de menos que apareceu, beleza? Agora vamos calcular aquela segunda integral que apareceu.
Essa aqui foi a segunda integral que apareceu e é muito parecida com a anterior, tá? Aqui o que a gente vai fazer vai ser chamar de o menos 2x. Aí vamos derivar em ambos os lados. Aqui vai ficar du. Aqui vai ficar menos 2dx. Aí o que eu faço? Aqui eu vou ter que multiplicar por menos meio em ambos os lados. Aqui vai ficar menos du sobre 2 igual a dx. Tá bom? Aí eu já consigo aqui fazer a minha substituição, que vai ficar assim, ó. Integral de 4 vezes e elevado a u. O meu dx é quem? Menos du sobre 2. Tá? Aí ficou mais tranquilo agora. Esse 4 aqui dá para simplificar com esse 2. 4 dividido por 2 é 2. Esse sinal de menos aqui que está no du vem aqui para frente, ó. Integral de e elevado a u du. Olha como ficou bem parecida com a anterior. Aqui igual menos 2. Integral de e elevado a u é e elevado a u. Aí eu desfaço a substituição. U é menos 2x mais a constante de integração. Tá bom? No outro mudou só o sinal, né? Aqui também vai aparecer o sinal, mas aí, em vez de ter o 4 eu tenho o 2, tá bom? Beleza? Vamos voltar lá para nossa conta e substituir aqui essas integrais que a gente encontrou. Bom, então tá aqui, foi aqui que a gente parou, né? Aí a gente calculou essa primeira integral, vai ser menos 2 e elevado a menos x, menos... Aí lembra, essa integral aqui, ela tinha dado negativa, tá? Então esse menos com o sinal de menos que deu lá, aqui vai ficar positivo. 2 e elevado a menos 2x mais a constante de integração, tá bom? Então, olha, quem é esse cara aqui que eu acabei de calcular? Esse cara aqui, ó, ele é a nossa primitiva ou antiderivada, ou ainda como eu chamo, fzão, que a gente vai utilizar para resolver o nosso problema, tá bom? Menos 2 e elevado a menos x mais 2 e elevado a menos 2x. Vamos lá. Vamos voltar lá. Olha aqui, agora a gente já sabe quem é esse fzão, tá bom? Vamos substituir aqui, vamos começar desse lado. Menos 2 e elevado a menos x, mas quem é o x aqui? ln de 2 menos h, tá? Mais 2 e elevado a menos 2x. Quem é o x? ln de 2 menos h. Tá bom? Então, ó, do lado esquerdo ficou isso. Do lado direito vai ficar bem parecido, só que aonde tiver o 2 menos h vai ficar 2 mais h. Tá? Só para esclarecer isso daqui, ó, é o fzão que a gente calculou agora ali integrando. Só que no lugar do x eu substituí pelo ln de 2 menos h, tá bom? É isso que eu estou fazendo. Aí aqui é a mesma coisa, só que ao invés de eu substituir o x pelo ln de 2 menos h, eu vou substituir pelo ln de 2 mais h. Aí vai ficar menos 2 e elevado a menos x, que é ln de 2 mais h, mais 2 e elevado a menos 2 vezes, seria x, ln de 2 mais h. Tá bom? Então a gente chegou nessa equação aqui, ó. Esses caras aí que formam essa equação para resolver esse problema, ó. 4 termos aí. Beleza? E aqui o primeiro passo que a gente vai fazer, ó, é tirar esse sinal de menos aqui e esse menos 2 está aqui também. E passar ele para cá como expoente do logaritmando para a gente aplicar a mesma propriedade de logaritmo que a gente usou anteriormente, tá? Eu vou fazer isso logo em toda a linha, que aí vai ficar mais fácil. Então vai ficar aqui menos 2 e elevado a ln de 2 menos h,
elevado a menos 1 mais 2 vezes z elevado a ln de 2 menos h, esse 2 menos h elevado a menos 2, igual, tá bom? Ver que é a mesma propriedade, eu estou pegando aqui, ó, o que está multiplicando o logaritmo e jogando para cá, ó, para o expoente, tá bom? Mesma coisa eu fiz aqui. Só que aqui tinha só o sinal de menos, que é o menos 1, tá bom? Vou continuar fazendo isso aqui para o outro lado também da igualdade. Aí vai ficar menos 2i elevado a ln de 2 mais h elevado a menos 1 mais 2i ln de 2 mais h elevado a menos 2. Beleza? Aí eu fiz isso para fazer igual como a gente fez também no anterior, ó. Poder cancelar o exponencial com logaritmo pela mesma justificativa que eu dei antes. Então isso aqui vai ficar menos 2 vezes 2 menos h elevado a menos 1 mais 2 vezes 2 menos h elevado a menos 2, que vai ser igual menos 2 vezes 2 mais h elevado a menos 1 mais 2 vezes 2 mais h elevado a menos 2. Beleza? Aí agora a gente muda aqui a nossa notação que está com esse expoente negativo para uma notação que apareça as frações, tá bom? Basicamente invertendo para trocar o sinal do expoente. E aí vai ficar assim. Menos 2 sobre 2 menos h mais 2 sobre 2 menos h ao quadrado igual menos 2 sobre 2 mais h mais 2 sobre 2 mais h ao quadrado. Tá bom? Então, ó, nosso problema já se resumiu aqui a essa expressão agora aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou passar todo mundo para um lado, botar os termos mais ou menos parecidos próximos para a gente continuar fazendo as contas. Aí aqui vai ficar menos 2 sobre 2 menos h mais 2 sobre 2 mais h mais 2 sobre 2 menos h ao quadrado menos 2 sobre 2 mais h ao quadrado igual a zero. Beleza? Então, uma coisa aqui que já dá para eu ver, olha, esse 2 aqui dá para colocar em evidência, ele está aparecendo em todos os termos, tá? Eu vou fazer isso, colocar esse 2 em evidência logo aqui, então. Tá, e por que eu fiz isso? Porque, olha, agora se eu multiplicar por meio em ambos os lados, ó, é simplesmente como se eu estivesse desprezando aqui esse 2 que está multiplicando aqui na frente, e eu vou ficar só com esse termo aqui de dentro, ó. Então vai ficar assim, ó. Beleza? E aí nosso problema agora é resolver isso, tá? E aqui eu vou resolver, ó, pegando de 2 a 2, tá bom? Para ficar mais fácil. Então vou fazer conta desses dois e desses dois aqui, tá? E aqui em ambos os casos, ó, quando eu for fazer essas operações, o MMC, tanto desse quanto desse, vai ser o produto dos denominadores, tá? Então aqui, né, nessa primeira parte vai ficar 2 menos h vezes 2 mais h, tá? Aí, ó, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Tem um sinal de menos aqui. Aí aqui em cima, então, vai dar 2 mais h. Mais, aí o 2 mais h vai simplificar com esse, vai sobrar o 2 menos h.
esse sinal de mais aqui. Aí, como eu falei, também vai ser o produto dos denominadores, então vai ficar 2 menos h ao quadrado, 2 mais h ao quadrado, tudo isso igual a zero. Tá? E aqui, ó, vai simplificar esse daqui com esse na divisão e na multiplicação vai dar 2 mais h ao quadrado menos, aí esse aqui vai cortar com positivo, vai sobrar só o negativo, 2 menos h ao quadrado. Beleza? Vamos continuando. A gente está quase acabando. Aí aqui eu vou fazer jogo de sinal, tá? Vai ficar menos 2 menos h mais 2 menos h dividido. Aqui a gente já pode ver aqui que isso aqui embaixo, o denominador, é um produto notável, tá? É o produto da soma pela diferença. Então vai ser o quadrado do primeiro, o quadrado de 2 é 4, menos o quadrado do segundo, o segundo é h, tá? Mais, aí aqui é o produto, outro produto notável, né? O quadrado da soma, aí vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos o quadrado do primeiro, tá? Eu vou botar entre parênteses para não confundir. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Tudo isso dividido por... Aí aqui é a mesma coisa, ó. Vocês vão perceber que esse cara, esse produto que apareceu aqui no denominador, é esse produto aqui, só que ele todo ao quadrado. Então aqui também vai dar, ó, 4 menos h ao quadrado, só que ao quadrado também, tá bom? E eu não posso esquecer de igualar tudo isso aqui, ó, a zero, tá? Beleza? Vamos continuar fazendo aqui a conta. Vai aparecer uma simplificação já aqui nesse primeiro, ó. Esse menos 2 com esse mais 2 e sobrou menos 2h. Menos 2h sobre 4 menos h ao quadrado mais... Aqui ainda, ó, eu tenho que fazer esse jogo de sinal antes de eu simplificar, tá bom? Igual a zero. Aí eu vou ver que aqui, olha, eu vou ter algumas coisas para simplificar também. 4 com menos 4. O h ao quadrado com menos h ao quadrado, tá? Vamos ver quem foi que sobrou e ver o que aparece na nossa conta aqui, para ver se a gente termina. Vai ficar menos 2 sobre h, dividido por 4 menos h ao quadrado, mais... Aqui quem sobrou foi 4h mais 4h, que é 8h, dividido por 4 menos h ao quadrado, tudo isso igual a zero. Olha aí, diminuiu de novo. Vamos ver se a gente está terminando agora. Beleza? Aí aqui a gente tem que calcular o MMC de novo. Como esse aqui é o quadrado do primeiro, o MMC é ele mesmo, tá bom? 4 menos h ao quadrado. E aí quando eu pegar esse e dividir por esse, ainda vai ficar um 4 menos h ao quadrado, ou seja, vai ficar 2 vezes h vezes 4 menos h ao quadrado, mais, aí esse dividido por ele mesmo é 1, mais 8h igual a zero. Olha, parece que a gente está chegando no valor da h, bora lá. Aqui eu vou fazer uma distributiva, né? Aí vai ficar menos 8h mais 2h ao cubo mais 8h, só repetindo, dividido por 4 menos h ao quadrado igual a zero. Tá? Aí o que acontece aqui, ó? Simétricos, menos 8h mais 8h. Então, sobrou isso aqui, ó.
2h ao cubo é dividido por 4 menos h ao quadrado é igual a zero, tá? Mas para isso aqui ser igual a zero, ó, o denominador não interessa, tá? O denominador não tem nenhuma importância, o denominador não influencia em ser zero. Mas para esse cara ser zero, o numerador sim é importante. O 2h ao cubo tem que ser zero para isso ser zero, tá bom? Aí a gente simplesmente despreza. Outra forma de ver é que se você pegasse aqui esse cara que está dividindo e passasse multiplicando, ia ficar zero vezes esse cara, e aí vai dar zero. Então chegamos só nisso aqui, ó. E aqui é o seguinte, né? H ao cubo. Se eu dividir ambos os lados por 2, aqui vai dar h ao cubo igual a zero. E aí qual é o h que quando eu levar ao cubo vai ser zero? Só tem uma resposta, né? H igual a zero, não tem outra solução. O meu h é igual a zero. Pronto, a minha resposta é h igual a zero. Vamos voltar lá no nosso problema. Tá aqui o nosso problema, nosso h é zero. Vamos mostrar a questão inteira lá então, pra gente ver qual das opções é a correta. Tá aqui a questão, então olhando aqui vamos ver as respostas, ó. A letra A diz que... Opa, olha aqui um problema. Antes de eu começar a ler aqui as opções, ó, eu tenho aqui, ó, tomemos um valor real positivo h. Cara, mas o nosso h foi zero, ele não é positivo. Se ele é zero, e aqui na questão está dizendo que ele só pode ser positivo, é porque o meu h não existe dentro desse conjunto aí que ele deu. Não existe um h positivo, só existe o h como sendo solução do nosso problema sendo zero. Então aqui a gente tem que procurar a resposta que diz que o h é zero, né? Como não pode ser, o h não existe, tá? Olha aqui, o nosso h é zero, ele não está nesse intervalo, nem nesse segundo. A resposta é a letra E mesmo, tá? Que o h não existe. O h ele não existe dentro dessa condição que o problema dá aqui, tá? O nosso h ele não é um real positivo. O h ele é zero. Uma solução do nosso problema seria o h ser zero. Só que, olha, se nosso h for zero, vai ver que aqui, ó, a minha integral vai de ln de a até ln de a. E aqui de ln de a até ln de a também. Então é uma solução, tá? Positivo não tem solução, tá bom? Ou seja, não existe um h positivo que me leve na solução do problema. O único h que poderia ser solução seria o h igual a zero. Beleza? Tá feita aí a questão, tá? Eu espero que ajude vocês aí nos estudos de vocês. Se vocês tiverem alguma questão que tenha dúvida de qualquer ano, de outras provas, de outros concursos aí, pode mandar para mim aí que se eu souber eu faço e explico para vocês. Beleza? Não esquece de deixar o like no vídeo. Um grande abraço e falou!